Olá, boa tarde. Quando uma pessoa morre, é feito um inventário dos bens deixados por ela e que serão distribuídos aos herdeiros. Quando realizado em cartório, é chamado de inventário extrajudicial. Esse é apenas um dos destaques de hoje e você vai ver também. Desvio de verba indenizatória. Justiça de Minas Gerais autoriza operação contra 20 vereadores de Uberlândia. Superior Tribunal de Justiça nega pedido do médium João de Deus para invalidar provas colhidas em busca domiciliar. É inviável acolher a tese de ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a busca e apreensão. E ainda, pela primeira vez, coral do Supremo Tribunal Federal participa de festa de Natal de crianças que lutam contra o câncer. E a força da paz se faz em todo lugar. Desvio de verba indenizatória. A Justiça de Minas Gerais autorizou a Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado a realizar a operação que tem como alvo 20 dos 27 vereadores de Uberlândia. E quem tem os detalhes e conversa agora com a gente ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, ao todo foram cumpridos 40 mandados judiciais de prisão e 42 de busca e apreensão nessa operação que, como você disse, tem como alvo alguns vereadores do município de Uberlândia. Sob investigação está um suposto esquema de desvio de verba indenizatória paga a estes vereadores. O presidente da Câmara, Hélio Ferraz, e os vereadores Juliano Modesto, que já está preso, e Alexandre Nogueira, que cumpre prisão domiciliar, também estão entre os alvos. Segundo o GAECO, notas fiscais frias de gráficas eram utilizadas para esse esquema de desvio de verba de gabinete. Até às 11 horas da manhã, 18 vereadores já estavam presos, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Gabriel. E os ministros do Superior Tribunal de Justiça, eles negaram o pedido do médium João de Deus para invalidar provas colhidas em busca domiciliar. João de Deus é acusado de abusos sexuais e também por posse ilegal de arma de fogo e está preso desde dezembro do ano passado. A defesa do médium recorreu ao STJ para anular decisão que determinou busca e apreensão domiciliar e assim considerar ilegais as provas colhidas pela polícia. A defesa alegou que os fundamentos apontados pelo juiz foram o temor das vítimas e um saque de dinheiro que supostamente demonstrava intenção de fuga e que essas acusações não são motivos suficientes para autorizar a busca e apreensão. Mas o relator do recurso, ministro Nefe Cordeiro, ressaltou que a decisão do juiz de primeira instância foi sustentada por vários elementos de prova que dão sustentação a indícios de autoria e materialidade dos crimes atribuídos a João de Deus. Ao negar o recurso da defesa, os ministros da sexta turma apontaram que é inviável acolher a tese de ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a busca e apreensão. A quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Rosa Luque Caldeira, ex-prefeita de Valentim Gentil, cidade que fica a 536 quilômetros da capital paulista, por improbidade administrativa. A ex-prefeita nomeou 4 parentes, sem nenhuma experiência anterior para cargos políticos de primeiro escalão, o que caracteriza nepotismo. A decisão da Justiça determina o pagamento de multa correspondente a 4 vezes o valor da remuneração recebida como prefeita, suspensão dos direitos políticos por 3 anos a partir do trânsito em julgado e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos. Para economizar tempo e dinheiro, muita gente está migrando de bancos físicos para bancos digitais. Mas é bom ficar atento para não ter prejuízo. E vale saber, em caso de falha no sistema, é possível recorrer à justiça para ser indenizado. Há anos, Lidiana não vai em uma agência bancária. Ela resolve tudo pela internet, até o banco é virtual. A gente quer menos burocracia na vida da gente hoje, porque hoje em dia o que mais vale na vida da gente é o tempo é dinheiro, né? Então, quanto menos a gente ter que se deslocar até uma agência, melhor.
E aí os bancos digitais hoje trazem essa facilidade para a gente, assim. João está nessa transição há mais tempo. Tentando fugir dos produtos e dos custos de contas em bancos convencionais, ele passou a usar completamente as contas virtuais. Ele consegue fazer até pagamentos de salários pelo banco digital. O publicitário gastava mais de R$1.000 por ano com taxas no banco físico. Agora, não desembolsa um centavo sequer. A desvantagem é só a transição. E a vantagem é a desburocratização, o fato de não ter taxa, o fato de você ter uma facilidade, um saque eficiente, que o banco ele é autoexplicativo. Os aplicativos de bancos virtuais têm conquistado cada vez mais clientes por causa das funções autoexplicativas e praticidade no controle das finanças. Isso só foi possível depois que o Banco Central autorizou no ano passado os bancos digitais a oferecer todas as transações bancárias típicas de banco físico. Mas é preciso ter cuidado ao se tornar um cliente virtual. Em Brasília, a Justiça condenou um banco que oferecia conta virtual a indenizar um cliente em R$3.000 por danos morais. De acordo com o processo, o cliente que usa o sistema para receber pagamentos decorrentes da atividade comercial não conseguia movimentar a conta virtual porque o sistema ficou fora do ar por horas. A juíza entendeu que houve falha na prestação de serviço. Já é aceito na jurisprudência há muitos anos que essa é uma relação de consumo, porque ele é destinatário final do serviço da máquina. Então, a instituição financeira vai responder objetivamente por isso. O Partido dos Trabalhadores questiona no Supremo Tribunal Federal trechos da reforma da Previdência. Segundo o partido, eles foram incluídos ao texto final sem aprovação em 2 turnos na Câmara e no Senado. O PT alega que isso contraria o artigo 60 da Constituição Federal. O relator da ação no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso. E a seguir, as regras para fazer inventário em cartório. Continue com a gente, os detalhes já já. Justiça, para mim, é a prerrogativa que o Estado tem de defender o cidadão de forma geral, dentro dos seus direitos, dentro de suas necessidades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu norma de Londrina que proibia o uso de conteúdos com questões de gênero em escolas. O relator avaliou que o município dispôs sobre diretrizes e bases da educação, matéria que compete exclusivamente à União. Na avaliação do ministro, a proibição estabelecida pela lei municipal também viola o princípio da proteção integral, assegurado pela Constituição. Isso porque a escola é um espaço de conhecimento e socialização das crianças. E o não enfrentamento de questões de gênero contribui com a perpetuação do preconceito. Ainda segundo o ministro Barroso, a diversidade de identidade de gênero é um fato da vida, está presente na sociedade, com o qual terão, portanto, de lidar. E desde 2007 é possível fazer um inventário diretamente no cartório. É o chamado inventário extrajudicial. Acompanhe, veja como funciona. O inventário extrajudicial veio para desburocratizar e agilizar um processo complicado, que muitas vezes dura anos. O inventário é para identificar dívidas e bens de quem morre que serão distribuídos aos herdeiros. No extrajudicial, a possibilidade de repartir os bens num cartório veio a partir de uma lei de 2007, a mesma que permitiu o divórcio no cartório. O objetivo é tornar o momento menos doloroso e mais prático. Os herdeiros precisam estar de acordo com a partilha dos bens definida entre eles. Não pode ter herdeiros incapazes ou menores, exceto se forem emancipados. É necessário advogado, individual ou coletivo, que pode ser, inclusive, um dos herdeiros. Desde que as partes sejam capazes, maiores e concordem com o plano de partilha ali realizado,
ele é muito mais rápido. Vou formalizar um contrato, uma minuta, e as partes comparecem juntamente com o advogado para a formalização da escritura. Neste cartório foram realizados 491 inventários desde o começo do ano, envolvendo cerca de 635 milhões de reais em bens dos herdeiros. Luciano veio apenas para retificar o inventário do sogro, que foi feito no cartório em menos de um mês. E para corrigir uma falha na porcentagem da partilha, não teve burocracia. Foi uma experiência bastante agradável dentro da condição, que é uma condição, né, é uma fase da vida muito pesada, e o cartório simplifica muito. Então é bem mais tranquilo do que fazer via judicial. Bom, e para entender melhor como funciona o inventário extrajudicial, eu recebo agora aqui no estúdio o tabelião Hércules Alexandre da Costa Benício. Seja bem-vindo, doutor Hércules, mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aí. Bom, eu queria que o senhor explicasse para a gente, quando há um inventário judicial, é possível, ainda assim, com essa tramitação, migrar para o inventário extrajudicial? Sim, é possível. Quem regula o fenômeno é a Resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça. Logo no seu artigo 2º, essa resolução dispõe que é possível, sim, que os interessados peçam a desistência do processo judicial ou peçam tão somente uma suspensão por 30 dias. Isso é tranquilo. Há um compartilhamento de competências. As pessoas podem optar pelo inventário judicial ou pelo inventário extrajudicial, desde que haja certas condições. O extrajudicial só pode ocorrer quando os herdeiros forem capazes e não houver interesse de incapaz e eles, herdeiros, estiverem concordes com o plano de partilha dos bens. Como é que funciona? Como é que é o rito do inventário extrajudicial? É rápido? Demora mais ou menos quanto tempo todo o trâmite? É muito rápido. É possível que os interessados, com um advogado, com assistência de advogados, compareçam ao cartório. Se toda a documentação estiver ok, rapidamente aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Fazenda, ela autoriza que tabeliães expeçam a guia de tributo de causa-mortes, o tributo da herança, e rapidamente, eu diria que com a documentação pronta, em 48 horas, é possível a lavratura de uma escritura pública de inventário e partilha. É rápido e eu sei que é barato também, né? Tendo em vista que se for constituir um advogado, né, se a parte procurar o Poder Judiciário, eu imagino que deve ser mais caro, né? A gente está falando de tempo e dinheiro também. Com relação ao valor da lavratura de uma escritura de inventário e partilha, cada estado no Brasil tem a sua tabela de emolumentos. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, para um único bem, a escritura não custará mais do que R$ 1.298, que é o teto da nossa tabela quando estamos partilhando um único bem. Mas é interessante que se diga que, para cada estado, há uma tabela de emolumentos. Com relação aos honorários advocatícios, os interessados contratam seus advogados e ali acordam qual será o valor dos honorários. Doutor Hércules, um herdeiro, ele pode ser representado no processo do inventário extrajudicial? Sim, é possível. Essa mesma resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça dispõe em seu artigo 12 que os herdeiros, a viúva meeira ou o viúvo meeiro, podem ser representados por alguém, desde que essa representação se dê por instrumento público. Então, deve ser feita uma procuração pública para esse tipo de representação. Bom, desde 2017 nós tivemos uma lei, que essa lei autorizou uma série de serviços direto no cartório, como, por exemplo, a separação, quando há um consenso, a dissolução da união estável, o inventário extrajudicial. São medidas que vieram facilitar a vida do cidadão, desafogar o Poder Judiciário também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o antes e o depois da lei. Certo. Essa lei é de 2007, é a Lei 11.441, que alterou a redação do antigo Código de Processo Civil, que era de 1973, em 2015 foi totalmente alterado o Código de Processo Civil. Essa lei de 2007 autorizou que no acordo de partes, no caso de um divórcio, de uma separação,
Não envolvendo interesse de incapazes, é possível fazer em cartório. Da mesma forma, inventários e partilhas. Mais de 3 milhões de atos foram praticados nos serviços extrajudiciais desde 2007. É uma postura de desburocratização, o juiz é vocacionado a compor conflitos. Quando os interessados são maiores e capazes e não há conflito envolvido, não há por que incomodar o juiz. É ato de liberação do juiz para a prática do munus a que o juiz está vocacionado, que é a composição de conflitos, e para isso temos profissionais do direito, que são tabeliães de notas, a estabilizarem um meio de prova em uma escritura pública, seja de separação, divórcio, inventário ou partilha. Então, separação envolveu criança, mesmo que a separação consensual não pode? Por ora, não é possível. Há projeto de lei tendente a alterar isso, em que o tabelião faria a escritura de separação ou divórcio, estabeleceria alimentos, a responsabilidade quanto à guarda, a questão da visitação, submeteria essa escritura ao Ministério Público e o Ministério Público, estando de acordo, isso poderia já produzir efeitos. Por ora, isso não é possível, porque o Código de Processo Civil é muito claro, não pode envolver interesse de menor ou incapaz. O Ministério Público, que é curador de incapazes, deverá ser ouvido, e isso no âmbito judiciário. Doutor Hércules, mais uma vez eu agradeço a participação, os esclarecimentos sobre esse tema. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E a seguir, jogador vai ter que indenizar clube por não renovar o contrato. Os detalhes no próximo bloco. É ter os direitos de cada um sendo respeitados. Isso para mim é justiça. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, e representantes dos empregados assinaram acordo coletivo de trabalho no Tribunal Superior do Trabalho. A audiência de conciliação foi mediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. Pelo acordo, o salário e os benefícios serão reajustados no valor de 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Ficam de fora apenas o auxílio alimentação e o auxílio creche. Parte das cláusulas sociais do acordo coletivo anterior foi mantida. A exceção ficou por conta daquelas que tratavam do pagamento de salários e adicionais noturno e de sobreaviso, além das cláusulas sobre gestão, previdência complementar, vale-cultura, normas internas, licitações e contratos. Também foram alteradas as cláusulas referentes ao 13º salário, férias e fracionamento de férias, jornada de trabalho, horário e horas extraordinárias, seguro pós-vida, auxílio ao empregado e dependente com necessidades especiais, assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, sindicância e processo administrativo disciplinar e dispensa especial de trabalho. Os termos do acordo foram aprovados após diversas reuniões entre empregados, empresa e a vice-presidência do TST. Sempre fica para os trabalhadores o sentimento de que poderíamos ter celebrado um acordo melhor. Mas diante da conjuntura nacional e até internacional, entendemos que é um acordo possível e que preserva, na sua essência, o acordo anterior. Eu avalio como algo muito positivo, né? Para nós, como empresa, e como para os empregados também. Foi um acordo que demandou um certo tempo para ser firmado, mas com a ajuda imprescindível do tribunal, foi necessário essa ajuda para que o acordo chegasse a bom termo. E nós estamos assistindo agora à finalização desse acordo, que as partes ficaram satisfeitas. O jogador de futebol William Arão terá que indenizar o Botafogo em mais de 3 milhões de reais por não renovar o contrato. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o processo, o jogador deixou de cumprir parte de cláusula contratual ajustada com o Botafogo. O contrato, com vigência de janeiro a novembro de 2015, previa que o clube deveria ceder 50% dos direitos econômicos ao atleta. Também poderia adquirir mais 20% desses direitos por R$ 400 mil.
Caso o Botafogo exercesse essa opção de aquisição, seria formalizado automaticamente um novo contrato para estender o vínculo por mais 2 anos. Constava ainda no acordo entre as partes cláusula indenizatória no valor de R$20 milhões, devida exclusivamente pelo jogador em caso de transferência para outro clube, no curso do contrato. No término do período contratual inicial, o jogador decidiu ir para o Flamengo. Segundo o atleta, o Botafogo teria tentado forçar a renovação com o clube com uma ação de consignação do depósito dos R$400 mil. Na reclamação trabalhista, o jogador pretendia que fosse declarada a nulidade da cláusula contratual. Argumentou que a partir de 1º de maio de 2015, as novas definições da FIFA, acolhidas integralmente pela CBF e pela Lei Pelé, afastaram a possibilidade de aquisição de direitos econômicos. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, declararam a nulidade da cláusula contratual e rejeitaram a pretensão do clube de recebimento da cláusula penal. Para o TRT, não houve rompimento imotivado do contrato, mas apenas o seu término regular. Botafogo recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, insistiu na validade do contrato e que o jogador deveria pagar a cláusula indenizatória no valor de R$20 milhões. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, verificou que o contrato foi celebrado segundo a lei vigente na época e satisfez todos os requisitos formais para gerar a plenitude de seus efeitos. Eu reafirmo aqui que houve uma violação ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição. O contrato é válido, inclusive a sua cláusula 18ª, e assim encerro aqui a função nomofilática no sentido de preservação da rigidez do ordenamento jurídico, especificamente aqui do ordenamento jurídico constitucional. Em relação à cláusula indenizatória, o relator observou que, como o descumprimento do atleta foi parcial, não é exigível o pagamento dos R$20 milhões, mas é devida a reparação ao clube por perdas e danos. Para fixar o valor, o ministro recorreu a avaliações do mercado do futebol e constatou que, na época da assinatura do contrato com o Botafogo, a cotação de Arão era de €900 mil e, no término, havia dobrado. A decisão foi unânime. O coral do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral participou pela primeira vez da Festa de Natal da Abrace, instituição filantrópica de Brasília que ajuda crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. O evento foi no último sábado, no Estádio Nacional Mané Garrincha. 26 vozes para trazer alegria e emocionar. O Coral Supremo Encanto, formado por colaboradores, convidados e servidores da Suprema Corte e da Justiça Eleitoral, foi um dos convidados da Festa de Natal da Abrace, instituição que trabalha no combate ao câncer infanto-juvenil e oferece assistência social a crianças e adolescentes. A gente sabe que as pessoas no Natal, elas têm um coração mais aberto, mais solidário, mais disposto, mas a gente sabe que o trabalho da Abrace não acontece só no Natal, ele é um trabalho constante, né, de há muitos anos, é um trabalho que cada dia eles estão ali se doando, né? Então a gente quer pegar um pouco dessa energia e espalhar para o ano inteiro, né? Então o coral também tem a gente sabe que é um trabalho constante, que precisa ensaiar sempre e dividir com as pessoas a alegria de cantar, de viver assim a vida compartilhando momentos, né? Então, para nós é um privilégio muito grande estar aqui. É uma alegria poder contar também com este coral para brilhantar a nossa festa, né? Maravilhoso. Nada seria possível fazermos se não fossem essas parcerias, o número grandioso de voluntários que a Abrace tem. Junto com o coral, cerca de 100 voluntários contribuíram com a festa feita especialmente para os assistidos e seus familiares. Teve brinquedo inflável, contação de histórias, muitas brincadeiras com os palhaços do Doutores do Riso e, claro, a presença do Papai Noel. As crianças em tratamento receberam de presente touquinhas, todas fabricadas por voluntárias que há 4 anos costuram e doam um acessório que ajuda a trazer mais autoestima para quem enfrenta o câncer. Um projeto que já está assim, começou da vontade de uma pessoa para mostrar alegria e foi se juntando mulheres e só voluntários mesmo. E cada ano que passa,
A gente está aumentando mais. Fernanda veio de Anápolis com o filho João. Há 4 anos ele teve câncer no olho e trata as sequelas em um hospital de Brasília. Ela conta que a festa de Natal é um dia de muita alegria e que ajuda a trazer mais leveza para todos que enfrentam a rotina de tratamento. Após um ano de rotina de hospital, é um dia que a gente tira para a gente estar em família, celebrando. E é um momento de alegria mesmo, de descontração, momento lúdico para as crianças. Bom, e a Abrace é uma instituição filantrópica fundada em Brasília em 1986. A instituição vive de doações e quem quiser pode ajudar pelo site abrace.com.br. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Assista agora ao programa Fórum. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.